Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz as principais tendências e aplicações da impressão 3D nos mais diversos segmentos industriais. Meu nome é Bruno Oliveira e no episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial, Renato Frateschi, da Frateschi Garage. Renatão, muito obrigado, prazer te receber por aqui. O prazer é meu, uma honra estar aqui conversando contigo pessoalmente, né? Um parceiro que tem nos ajudado há muito tempo. E uma honra estar no meio de gente tão capaz e que faz do plástico a sua vida. Eu estou entrando agora nesse negócio e já estou colhendo frutos muito bons. Perfeito, cara. Uma honra te receber aqui. O Renato, ele tem a Frateschi Garage, ele vai trazer aqui para a gente um pouco de como é utilizada a impressão 3D e tecnologias de manufatura digital na customização de motos. Claro que com o andar do episódio vocês vão ver que ele explorou isso aí para outras áreas, mas que o grande projeto dele começou com motos e a gente vai explorar os benefícios da manufatura aditiva nesse caso. Então, fica com a gente que o programa vai estar muito bom hoje. Renatão, para começar, cara, queria que tu te apresentasse um pouco, falasse um pouco da tua história e um pouco da Frateschi Garage e como tu chegou até aqui para a gente iniciar essa conversa. Eu sou formado em administração, trabalhei uma década em multinacional, gravatinha, batia meta, né? Aquela loucura. E sempre fui apaixonado por motores, carro, moto, bicicleta, mobilete, né? E num dado momento da minha vida, eu comecei a customizar uma moto como um hobby para ocupar um pouco do meu tempo, fazer uma higiene mental, né? E essa moto ficou pronta, causou um certo impacto, ficou bonita, andou bem e tal. E por coincidência, mais ou menos nesse momento em que a moto ficou pronta, eu já estava meio cansado da minha carreira. Consegui bastante sucesso lá, mas era um jeito de viver a vida que não era muito o que eu esperava. Uhum. Eu não me via mais dentro do escritório por mais 20 anos até aposentar, aquela loucura. Sempre tive facilidade com trabalhos manuais e decidi tirar um sabático, falar, vou ficar um ano descansando, vou customizar mais uma moto. Trabalhando na tua paixão, por Trabalhando assim. na minha paixão, que era... né, a história da moto, para mim, fala muito com a aviação. Eu gosto de pilotar, quando você inclina, a sensação da adrenalina, da liberdade é única. Uhum. Então eu decidi customizar a moto, customizei a moto. Quando eu saí da empresa lá, eu falei, vou ficar um ano aqui brincando de mecânico em casa. E encheu de pedido, e já são aí quase 10 anos nessa loucura. 10 anos, cara. Eu comecei com uma oficina em casa, depois a gente mudou para uma oficina maior, um ponto comercial grande, e nessa trajetória eu fiz todo o processo tradicional, como era, né? Parte de metalurgia, corte, solda, funilaria artesanal, que é quando você pega uma chapa de metal e coloca na roda inglesa e vai girando aquilo na roda inglesa até ela virar um paralama ou um tanque. E depois fiz curso de mecânico, aprendi a fazer retífica de motor, estudei tudo que tinha na parte já estabelecida desse negócio. Uhum. E num dado momento ali eu tive a oportunidade de comprar uma roda inglesa, né? E eu olhava para o meu mestre, né, o Alexandre Salzano, que é um artesão do metal, um metal shape, que é o nome que se dá, e eu falava, pô, cara, vai levar mais 20 anos de prática até eu ter essa proficiência de pegar um metal e criar um capô de uma Ferrari, né? Uhum. E eu comecei a enxergar aquilo, até pela experiência que eu tinha de um negócio muito dinâmico da multinacional. Falei, cara, eu não tenho 20 anos para ficar bom nesse negócio, né? E como a visão passa tudo pela mão do artesão, se você fez um e vendeu e deu certo, se alguém te pedir 2, você vai levar mais 2 vezes o tempo de produzir. Uhum. Não tem uma escala nesse processo manual. Né? E isso, inclusive, fazia com que esse negócio de customização sempre fosse muito elitizado, porque custa caro, a mão de obra de um profissional desse é alta, e são poucos profissionais, e isso acabava elitizando muito essa coisa, né? A minha visão lá da antiga empresa que eu trabalhava era de escala, era de volume. Vendendo uma pecinha que custa R$5, se você vender milhares dela, você ganha bilhões. Então, eu sempre tive essa sensação de que deveria haver um jeito de escalar. Só que isso ainda na época, né? A gente está falando 2014, isso não tinha essa visibilidade, né?
Quando eu fiz os cursos de funilaria, solda, pintura, fiz toda a parte ali como manda a cartilha, quando eu tive a oportunidade de comprar uma roda inglesa, veio esse pensamento, falou, cara, a roda inglesa custava a mesma coisa que uma impressora daquelas de entrada, baratinhas, e eu sempre fui meio doido, eu pedi demissão de uma multinacional para ficar fazendo moto em casa. Eu falei, eu vou comprar a impressora e não a roda inglesa. Meu compadre, que mora em Miami, trouxe uma dentro da mala, e aí chegou lá com a impressorinha, eu montei... Qual foi a primeira impressora? Posso falar? Foi a Creality Ender 3. Ender 3, Ender 3, beleza. a primeirinha. E a ideia, cara, era assim, eu imaginava que eu conseguiria imprimir uma tampinha de um buraquinho que sobra no chassi, um acabamento aqui, pecinhas pequenas, né? Ainda não seria o substituto à roda inglesa, onde eu poderia fazer um tanque inteiro, peças grandes. E aí eu falei, tudo bem, eu me viro com isso aqui, eu consigo tirar alguma coisa, tirar uma logomarca, ou logotipo, né? Desculpa, não é logomarca. E comecei a usar, cara. Aí tem os sites, né? A gente tem milhares de arquivos disponíveis, né? No GrabCAD e outros similares, 3D. Eu ia lá e baixava as coisas e tentava encaixar na moto que eu estava fazendo. Teve uma moto específica que representou bem essa transição do método artesanal tradicional, que é o bate-lata, solda, corta. Aí eu comecei por pecinhas de acabamento feitas em plástico, muito PLA no começo, alguns testes com PETG. Teve uma escada de conhecimento que eu tive que subir e, de repente, ali durante, acho que a pandemia, inclusive por conta de tudo que aconteceu, eu consegui focar muito em um projeto específico, que foi uma RD Turbo, polêmica mundialmente, né? E ali eu aprendi a desenhar na marra, porque eu percebi que as soluções que estavam disponíveis na internet nem sempre eram as minhas necessidades. Ou daquela moto ao que estava pronto ali. Exato. Ou às vezes até tinha uma carenagem bonita, você ia imprimir, e aí na modelagem o cara colocou uma parede muito pequena, na impressão não saía direito, né? Então eu falei, cara, não vai ter jeito, vamos aprender a modelar. Vídeos no YouTube, aí entendi como é que era o sketch, fiz uma aula particular com um queridão que me ensinou melhor ali como é que era a composição, de como amarrar a geometria dentro do sketch ainda. E daí em diante foi muito tentativa e teste, aprendizado através do erro também, repetindo, errando rápido, barato e fazendo de novo. E de repente eu comecei a entender que, poxa, daquela pecinha que era um acabamento, eu vou fazer um suporte para o farol, né? Então a gente pensa no farol, você tem lá o globo óptico, que é o que gera luz, ilumina, só que você tem um acabamento em volta dele. Eu comecei a imprimir essas peças, ganhei um pouco de confiança, a peça ficou bacana, não quebrou, não entortou com a exposição luz UV da vida. Isso foi me dando segurança para arriscar mais. Então, até 2018, quando a gente falava de eu quero uma carenagem frontal para minha moto, que é que deixa com aquela cara de moto de corrida, 100% daquilo ou era peça que a indústria já tinha produzido por injeção, e aí os customizadores adaptavam essas peças de outras motos para o chassi que ele tinha escolhido e estava trabalhando, e aí dava diferença, o tamanho ficava limitado ao que já tinha sido produzido, né? Ou o customizador ia fazer em fibra, ia cortar aquela lá, meter um papelão, meter um monte de fibra, aí a peça ficava pesada, muitas vezes ela acabava trincando, 100% artesanal. Isso que eu ia pontuar, né? 100% manual. Manual. E assim, poxa, aí o lado direito não saiu exatamente como o esquerdo, a simetria era um negócio delicado. Quando você fala de uma moto, você consegue olhar o lado direito e esquerdo só fazendo assim com a cabeça. Então, se tiver uma diferença ali, ela vai ficar gritante. E até então o movimento era esse. Quem ainda tinha a condição de pôr uma carenagem numa moto estava adaptando ou fazendo um trampo de fibra. Eu decidi imprimir uma inteira, e aí já tinha feito alguns testes em ABS, não por acaso, porque é o plástico da indústria, né? Quando você compra uma moto, o paralama original dela é em ABS. É em ABS, então. No melhor dos casos vai ser um ASA da vida, mas a maioria é ABS mesmo, né? Eu falei, cara, eu vou imprimir isso em ABS e vamos ver o que dá. Aprendi a modelar, comecei a fazer peças menores, né? Um acabamento, uma tampinha, depois um aro de farol, depois do farol uma rabeta, que é aquilo que a gente fala que fica atrás do banco, aí até chegar nas carenagens integrais, carenagem frontal, o spoiler inferior, que inclusive
está muito exposto à temperatura de escapamento. Então, eu acho que rapidamente, né, porque foi de 2019, 20 e 21, já tinha feito 2, 3 motos nesse modelo. Eu consegui dar um salto que era a limitação do que existia no mercado e o trabalho de adaptação artesanal para poder imaginar o que eu gostaria de fazer numa moto, entender a necessidade daquele chassi e produzir especificamente para aquela necessidade. Uhum. Isso foi libertador. Foi o divisor de águas, tu diria. Foi, porque eu não me considero um artista, tá? Eu acho que eu sou um mecânico que entende de várias coisas de design, de composição, mas para quem trabalha com a criatividade, nada mais gratificante do que conseguir pensar, imaginar e realizar aquilo no mundo real, né? Tirar da impressora e colocar lá. Aí eu parava assim, ficava literalmente babando na moto, que falava, cara, nos meus melhores sonhos, isso aqui era coisa de gringo. Uhum. Né? Então não era um negócio acessível, não era muito comum, e mesmo lá fora, ninguém tinha pego uma peça da impressora, colocado na moto e entregue para um cliente. Uhum. A gente brasileiro, a gente tem que se virar, né? Aí eu fui aprendendo algumas técnicas de impressão, como melhorar ali a própria estrutura, né? Como é que você posiciona isso na impressora. Fui desenvolvendo outras técnicas de como que a gente junta isso tudo, porque a gente ainda passa pela situação da limitação do tamanho, né, da área da impressão, e as peças são grandes. Tu teve que fracionar muito elas e depois ainda tem um processo manual de Aí você vai aprendendo, tá, e como é que você junta o lado A com o lado B? E aí cola, você põe um parafuso. Então teve o desenvolvimento de um processo que eu não tinha nem para quem pedir, porque nesse tema eu fui meio a ponta da lança. A gente foi, como eu disse, testando, errando, reconstruindo, acertando o processo até chegar num passinhos método pequenos. Que, poxa, olha só, a gente hoje, enquanto empresa pequena, usa a mesma matéria-prima da indústria, só que por um processo que é a manufatura aditiva, que é diferente. Então, este processo mudou toda a condição do que a gente conseguia entregar e até onde a gente conseguia usar a criatividade. E hoje eu posso dizer que, poxa, guardadas as proporções, a gente faz como uma fábrica pequenininha. Sim. E isso gerou potencial de escala, gerou potencial de microajustes numa série pequena, sem ter que começar do zero, porque você usa o mesmo arquivo, você consegue acumular o conhecimento e não precisa fazer todas as peças a partir do zero, né? E a personalização, né? Acho que é o ponto interessante. Tu criou o teu modelo, a tua estrutura, mas dependendo do que o cliente chega e quer adicionar, é relativamente fácil para ti. Clientes, não é que é muito fácil. É isso, relativamente. É mais não, claro, prático. é mais assim, prático. Imagina, a gente tem a gente estava conversando em off aqui, tá, galera? Vou explicar. A coisa extrapolou, a gente vai voltar nesse tema, mas agora a gente pode fazer peças para carro. Então o cara quer com uma entrada de ar redonda, e vem um outro cliente que quer com uma entrada de ar quadrada. Eu não preciso desenhar a mesma peça, eu vou lá e mudo só a entrada de ar. Sim. Se fosse no metal, você ia ter que fazer outra peça do zero e criar um outro gabarito, que é chamado de buck. E, poxa, aí os processos levam 2, 3 anos para ficar pronto. Essa tua fala, né, apresentando a história da Fratesc Garage, ela me traz alguns pontos que eu peguei que achei muito interessante. Primeiro de tudo, a incorporação, a transição de um modelo que utiliza muito a manufatura tradicional, né, algo muito manual, que exige a atuação pontual ali, num processo de customização em que eu estou utilizando métodos, vamos lá, digitais, a escala. Então dá para ver que desde o início da tua história tu foi implementando ela, mas tu não fez aquilo de agora a impressão 3D é a minha solução, vou botar um monte de impressora aqui e ver no que vai dar. Foi testando e crescendo, né? Eu não tinha nem vídeo no YouTube gringo para pegar referência. Eu fiz a primeira moto impressa em ABS que foi para a rua andar. Até então, mesmo lá fora, quem tinha utilizado esse tipo de coisa, do tipo grandes empresas que fazem kits, tipo a Holland Sands, eles usavam para gerar um protótipo, garantir se o tamanho era mais ou menos aquilo, depois usinava-se um molde para injeção do plástico. Né? Aí você tem o custo da matriz, quantas peças você vai precisar produzir para que aquilo se torne um produto viável. A gente discutiu muito isso, né? Poxa, usinar uma matriz é caríssimo, só vai fazer sentido se você tiver tantas mil peças para vender.
E a customização tem esse lado romântico. Poxa, eu quero uma customização que, se for para ser a mesma peça que todo mundo tem, ela deixou de ser exclusiva, deixou de ter o aspecto da personificação. Mas, veja bem, a Ferrari, quando lança lá uma edição limitada, não é um de 1, é um de 10, um de 100. A Ducati faz isso, né? Um de 116. Então, você consegue ter o apelo do exclusivo, só que vendendo mais de uma vez. Sim. Então, a minha cabeça sempre foi, bom, eu amo isso que eu faço, eu quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida, e tem que ser viável, né? E a viabilidade, ela passa pelo quanto tempo leva, o custo da matéria-prima, o custo dos profissionais que vão estar ali. Então, aos poucos, eu fui substituindo atividades que eram tradicionalmente feitas por uma pessoa, um profissional, muitas vezes caro e que não tinha agenda, porque é um cara para atender várias oficinas. E que o tempo dele, ele consegue fazer uma peça. Aí, com o tempo, eu fui colocando essas peças para serem produzidas através das impressoras. E quando a gente fala de impressora, uma vez que você consegue imprimir, significa que você já passou pela parte da modelagem. Então, se você tem domínio sobre o projeto, né, criar ali o arquivo dentro de um software CAD, você também tem a possibilidade de mandar isso para um corte a laser ou para uma usinagem em CNC. Então, quando eu entrei no mundo do plástico, eu entrei através do FDM, da Ender 3, depois uma Ender 5, fui aumentando o tamanho das máquinas. Eu percebi que, poxa, eu mirei num negócio e acertei algo muito maior, que uma vez que eu tenho um arquivo, eu consigo mandar isso para uma indústria grande e ele estampar 20 mil peças, se for o caso. Sim. Então, tudo porque tu entrou num processo digital de fabricação. E aí é a grande quebra de paradigma, né? No começo, alguns pares, colegas de profissão olhavam e falavam assim, pô, o cara tá brincando de desenhar bonequinho lá. E a impressora 3D tinha muito a ver com isso até 2019, 2020. Era imprimir um objeto de decoração, imprimir lá o Coringa. Estava relacionado a coisas que você deixa dentro de casa, né? Sim, a gente fala muito aqui, né, Renato, sobre os dois segmentos de impressão 3D. A impressão 3D maker, robista, e um outro lado que é a impressão 3D industrial, de engenharia, que a gente vai ter peças técnicas. Que é para onde eu fui mirando. À medida que eu fui trabalhando, eu comecei a perceber que, cara, isso aqui é um canhão, eu posso usar essa tecnologia para criar soluções que vão estar num veículo. A gente está falando de engenharia mesmo. Exato. Alta solicitação, alto valor agregado. E vamos lá, quando a gente tem a condição de projetar algo, você de fato consegue acertar a necessidade. Você não tem que fazer concessões. Mas se eu colocar uma roda da moto tal, eu vou perder um disco de freio porque a suspensão não é igual. Não, peraí, eu quero mudar a roda raiada, como foi o projeto Roda Honda. Eu vou lá, projeto a peça, imprimo, garanto que o protótipo é esse, mando usinar e ela vem com um alumínio, por exemplo, de classe aeroespacial. Então, a gente garante que o produto final passa por uma série de análises de esforços e que vai respeitar a necessidade do veículo. Então, deixa de ser aquela coisa maker e passa a ser uma visão industrial. Sim. Uma visão holística em que tu pensa não só a impressão 3D entrega esse design que eu quero fazer, mas sim design, capacidade do material suportar as condições da aplicação e a performance final, que é a soma de tudo. Como é que aquele design, naquela tecnologia, com aquele material, vai entregar uma resposta lá para o usuário final. É uma diferença grande de pensamento. O processo digital, para mim, mudou o negócio. E mudou o negócio no Brasil e mudou o negócio no mundo. Hoje em dia, uma empresa de customização que está antenada e que está sempre buscando se manter inovando, ela tem que utilizar os processos digitais, porque você consegue uma qualidade, um refinamento, garantir as especificações técnicas, solicitações de esforço. Então, ficou muito melhor usar a tecnologia agora. Então, aquela galera que antes tinha resistência, e eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Quando eu comecei, cara, olha só que loucura, isso já faz um tempo. Quando eu comecei no digital, eu pensava assim, eu preciso de um suporte que é um L. Imagina uma cantoneira de metal, que no tradicional eu pegaria lá uma barra de metal, cortaria com a esmerilhadeira, você coloca na furadeira, faz 2 furos, toma, você tem ali uma cantoneira com 2 furinhos, é um suporte. Tá, eu quero fazer isso no plástico.
Nossa, eu tenho que fazer um sketch que é ela de lado, depois eu tenho que fazer o furo, depois eu tenho que programar não sei o quê, aí eu tenho que mandar isso para a impressora. Muitas vezes eu vi que acreditar no digital me tomou muito tempo. Que, pô, se eu fosse ali, desse 2 marteladinhas no metal, eu conseguia resolver esse suportezinho aqui e estava pronto. Mas eu insisti e falei, não, eu preciso que isso aqui esteja projetado e dentro de um arquivo, porque, primeiro, a próxima peça que vai encaixar nele, ela vai ter a referência do furo certa. E segundo, se eu precisar produzir mais de uma, eu não quero ter que ir lá martelar de novo. Sim. O teu início, então, ele pode tomar mais tempo. Que é o tempo que você aprender a usar o software, que é o tempo que você aprender a usar o material, escolher o material. Poxa, quantos suportes eu fiz, imprimi em PLA e quebrou? A culpa é do projeto? A culpa é da tecnologia? Não, a culpa é porque eu não escolhi o material correto. Então muda isso aqui, entende qual a necessidade, joga para o lado, faz em termorrígido, pronto, resolveu o problema. Então, respondendo o que você perguntou, não foi assim, vou vender tudo que eu tenho de carrinho de ferramenta e você vai lá, eu tenho minhas ferramentas, né? Sim. A gente gosta de juntar essas coisas. Eu comprei uma impressora, depois eu comprei uma outra maiorzinha, depois veio uma de resina. Aí a hora que eu vi, eu tenho 5 FDM, máquina laser, 2, 3 de resina. Então foi gradativo, mas a partir do momento em que eu realmente entendi que o 3D conseguiria suprir as necessidades do customizador, eu deixei de fazer as coisas na mão e tudo que eu vou colocar hoje numa moto ou um carro, eu projeto, porque eu tenho a certeza de que o projeto vai encaixar, eu não tenho que ficar adaptando. Isso me dá a condição, aí falando de negócio, de vender uma peça para a Itália, chega lá, um macarrone italiano, vai encaixar e vai funcionar. Se eu fosse fazer todas à mão, existe um desvio. Existe, você corre o risco de chegar lá, a peça não encaixar, aí tem que fazer a logística reversa, imagina o prejuízo, você queima um negócio desse jeito. Sim. Então o digital me abriu muitas portas, de escala, de qualidade, de conseguir, enquanto design, chegar a formas que eu realmente sentia que era aquilo que eu queria expressar e que muitas vezes na mão eu não tinha habilidade de fazer na roda inglesa, né? Mais uma vez, um cara para fazer um tanque simétrico em alumínio, ele leva 10 anos de experiência. Para falar, não perdi metal, não gastei 10 vezes o alumínio aqui. E outra, você ainda vai ter que soldar aquilo tudo. Então é mais um profissional, às vezes. Mais uma tecnologia que tu tem que ter conhecimento, né? E esse teu uso, essa tua fala, ela me traz 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é, tu não deixou de utilizar métodos tradicionais. A questão é que a impressão 3D, ela entrou como mais uma ferramenta. E é isso que a gente está vendo muito a diferença agora nessa época que a gente vive, de uma tecnologia mais madura, no sentido, não é uma rebeldia. Isso aqui eu vou trocar porque agora vai ser tudo por impressão 3D. Não, todas elas estão na tua caixa de ferramentas, que surgiu um projeto, pô, isso aqui é para impressão 3D. Surgiu outro projeto, isso aqui é para imprimir com resina. Surgiu outro projeto, não, isso aqui eu tenho que voltar para funilaria tradicional. Engraçado você falar da caixa de ferramenta, a gente brinca muito no meio da mecânica que assim, o mecânico que aprende a usar o martelo, ele não usa mais nada, né? Então o cara precisa tirar um parafuso, ele tentou uma vez, não deu certo, ele vai lá, coloca a pneumática, não deu certo, ele vai catar o martelo e vai dar na cabeça do parafuso. Se ele sair, a próxima vez que ele encontrar um parafuso grudado, ele já vai dar a martelada. Então, o inverso também é verdadeiro. Poxa, eu entendi que o 3D resolveu essa solução aqui. Na próxima vez que eu precisava de algo similar, eu já nem ia pensar muito no método artesanal, eu já tentava usar o digital. Mas são processos que são complementares. E falando da caixinha de ferramenta, eu tenho uma caixinha de ferramenta hoje, que inclusive é do projeto da Honda Wing Crafters, né? Você abre ela lá, é uma caixinha de ferramenta. Você abre achando que vai ter lá meia dúzia de chave L, um torquímetro, um jogo de chave Allen. Não, eu tenho um scanner, aí eu tenho um power bank, eu tenho spray para digitalizar as peças. Olha a diferença. Então eu chego com uma caixinha de metal, bem tradicional, abro e arranco um monte de equipamento eletrônico. O pessoal esperando que tu vai tirar uma chave de fenda, um martelo. É outra visão. Tem gente que fala, pô, o cara é meio mago, ele faz a magia dele no digital e entrega uma peça ali. E é esse ponto. Não existe competição. Eu acho que o grande lance para o cara que tem o conhecimento artesanal e tradicional, isso soma demais. E eu vou dar um detalhe aqui muito rápido. Quando eu comecei a modelar dentro do Fusion, que é o software que eu uso, que é o da Autodesk,
tem lá a modelagem de superfícies, né? O Freeforms, NURBS, que fala em outros softwares, né? T-spline. Quando eu comecei a modelar essas malhas para fazer um tanque, por exemplo, eu queria curvar ele, né? Aí eu tinha que entender qual que era o ícone do programa para saber se ele ia curvar. Mas o programa ele foi imaginado, foi desenvolvido na semelhança com a realidade. Então, quando você entende como uma chapa de metal vai se torcendo para criar uma curva, quando você vai para o software, é como simular o movimento de um martelo e você vai conseguir gerar a curva no material. Então, esse conhecimento prévio te facilitou. Me ajudou a ganhar habilidades dentro do software CAD, porque no fundo eu entendia como era um processo do mundo real, no plano físico aqui. Sim. Poxa, eu preciso dobrar um negócio assim. Se eu dobrar aqui, vai dar um bico, né? Então imagina uma folha de papel dobrando, ela vai ter um bico. O que eu faço com esse bico? No fuso é a mesma coisa. Aí eu tinha que ir lá onde ele estava dando bico, eu pegava aquela aresta e diminuía a escala da aresta e o bico subia. No mundo tradicional você usa um aparelhinho que é o shrink, que você vai criando umas mordidas igual uma tampinha de Coca-Cola. A tampinha de Coca-Cola ela nasce reta. Ela sofre um processo de estampagem, ela fica toda... me fugiu o nome, mas ela fica encruvinhadinha do lado ali, né? Ela só consegue fechar porque ela criou aqueles biquinhos. Porque o material era maior. Então... o uso da tecnologia, quando aliado a uma experiência prévia do mundo real, ali, de algo que você já conhece e faz, se torna muito mais intuitivo. Certo. Que é a diferença do cara que vai lá e compra um monte de impressora e fala, não, então eu vou entrar nesse ramo, porque agora o rolê é a impressora. Aí você não tem o conhecimento prático da coisa. Olha o risco que acontece. Você projeta uma peça que visualmente ela te atende. Põe lá no carro, na moto, ela quebra. A tecnologia é ruim? Não, você não entendeu quais são as exigências que essa peça vai sofrer. Exato. Isso daí se traz do começo mesmo, né? Traz do método artesanal, tradicional. Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu percebo que grandes empresas no Brasil e no mundo adotaram a tecnologia e não é que elas deixaram de ter uma máquina de solda ou pegou a esmerilhadeira e jogou fora. Não, tá tudo lá. E dependendo da necessidade, você vai usar o A, o B ou uma soma dos dois. Isso liberta a mente, é muito legal. Trazer essa perspectiva de que todas essas tecnologias elas estão à tua disposição e que o grande segredo agora é tu saber quando utilizar cada uma, é o que vai fazer tu ser um profissional e ter uma empresa diferenciada, né? E falando um pouco do que a manufatura aditiva trouxe para os teus projetos, a gente pode apontar que na customização de motos, a gente vai ter o uso da impressão 3D por 3 fatores. A personalização, a escala em relação ao método tradicional e a repetibilidade também. E isso tu foi aprimorando ao longo do tempo. Começou com a impressora de filamentos, né, tecnologia FDM. Exato. A gente tem até um filamento aqui para quem... claro que todo mundo que acompanha a gente está sabendo do que a gente está falando da impressão 3D, essa tecnologia mais convencional e já mais bem difundida. Mas tu também usa nos teus processos a impressão 3D com resinas. E quando a gente faz a visão global das tecnologias que utilizam polímeros, a gente pode falar de 3. Filamento, pó, matéria-prima de SLS, as duas utilizando termoplásticos, e uma terceira que utiliza uma resina termorrígida, né, que é o processo da resina líquida que eu vou curando. E que esse processo nos traz como vantagem principal, talvez, o melhor acabamento que a gente atira direto da impressora. E aqui a gente vai puxando um pouco, né, Renato, para o projeto da Honda, que é algo que a gente vai trazer. E eu quero que tu, antes de falar desse projeto da Honda, fale como é que tu sente a diferença dessas, das 3 tecnologias, porque eu sei que tu teve contato com o pó também, né? Tecnologia de pó. A tecnologia de pó. Mas o que tu tem hoje no teu estúdio, na tua garagem, é a tecnologia de filamento e resina. Como é que tu faz aí o uso delas e o que tu entende que cada uma consegue te entregar? Cara, é muito legal isso, porque a princípio eu tinha só de FDM. Então você vai criar peças que vão passar por um processo de acabamento, né? Depois a gente vai colocar as fotos aí no bate-papo, mas... olhando a peça pronta, você não vai ver as linhas de impressão, ela é super lisa, é perfeito. Mas, por exemplo, como é que eu vou fazer a lanterna traseira?
ela tem que ser translúcida. Você não consegue isso mesmo com o filamento mais translúcido, ela fica opaca, tem algumas diferenças ali. Então, à medida que eu comecei a usar o termo rígido através das impressoras de resina, eu consegui, primeiro, peças que não têm as linhas. Sim. Isso elimina uma etapa do trabalho manual, que é lixar, preparar essa base, aplicar um primer, pintar, passar o verniz. Então, você já tirou uma etapa que talvez seja a mais lenta do processo. Você agiliza a produção, a peça sai perfeita. Você coloca ali o logotipo e o cliente olha e parece que é uma peça original de uma fábrica. Então, isso dá um peso, dá uma importância e uma qualidade ímpar. À medida que isso foi evoluindo, eu comecei a imprimir com as peças transparentes. E aí criar acessórios para outros lugares da moto que antes nem a impressora de filamento chegava, do tipo o aro dianteiro do farol, as setas, a lanterna traseira, algumas peças que vão ser expostas a temperaturas mais elevadas, e aí você vai precisar de um material que a tem deformação térmica... Pô, que legal, cara. Da onde tá vindo esses termos cara, todos? Eu aprendi muito com um cara aí que manja muito disso. Estou conversando com ele aqui. E isso me deu a possibilidade, como você disse, de escolher a máquina diante da necessidade. Então, por exemplo, peças grandes, né, uma carenagem, eu imprimo em FDM. Peças pequenas que eu consigo tirar numa peça só e que eu não quero fazer acabamento ou que tem uma exigência térmica e tal, eu imprimo na resina. Uma peça transparente eu também posso fazer em resina. Então, eu consegui chegar em níveis de acabamento primorosos só por escolher qual das duas máquinas eu vou usar. Isso, te abriu um leque muito maior, né? Eu faço um parênteses aqui porque tudo que tu tá trazendo, Renato, talvez seja a chave de quem quer trabalhar com a impressão, trabalhar com impressão 3D não seria o caso, usar a impressão 3D no seu trabalho, porque a impressora ela tem que ser o meio como você faz, não o fim. Não o meu produto não é daquele jeito porque eu faço por impressão 3D, não é essa que tem que ser a chamada. O teu produto ele tem que ser bom. Exatamente. E a impressão 3D, se for benéfica para ti, e na maioria dos casos tu vai usar. E uma coisa que eu sempre pontuo, o Renato ele fez parte da primeira turma do curso de materiais avançados. E no curso a gente conversou bastante sobre isso, porque o Renato e outros colegas trouxeram esse tipo de exemplo de eu tenho uma aplicação. Como é que eu faço a seleção, primeiro, da tecnologia que vai me atender melhor e segundo, dentro da tecnologia, como é que eu escolho o melhor material? E aí a gente faz uma avaliação chave sobre o que eu preciso, qual vai ser a exigência da peça lá no uso. Vai ser uma exigência térmica? Vai estar exposta ao calor, eu preciso ter um alto HDT? Vai ser uma exigência química? Talvez vai ser uma peça que tenha contato com combustíveis. Ou a exigência é mecânica, sustentação, impacto. Exatamente. Então, e assim, né? Não tem o melhor e o pior, né? Você vê só no projeto da Honda, a gente vai mostrar as fotos aí, teve muita peça que eu acabei mandando para a usinagem, do tipo assim, um cubo da roda. Pô, é a roda da moto, não dá para ser de plástico ainda. E isso foi para um centro de usinagem, a peça volta lá pronta como usinada em alumínio classe 70, que é o aeronáutico. E onde entrou a impressora nesse processo? Eu primeiro desenhei, eu digitalizo, aí eu desenho. Como é que eu sei que aquele desenho que eu fiz vai encaixar na roda e vai encaixar o disco de freio, e a hora que eu girar a roda ela não vai estar com nenhum chiadinho, nenhum raspando nada? Eu imprimo um protótipo. Então tá, então você está me dizendo que a impressora de resina ela é melhor porque ela não deixa marcas, nananana. Cara, para impressão dos protótipos eu sempre uso filamento, porque eu uso filamento com alguma adição de carbono, e essa peça eu consigo gerar rosca, colocar um parafuso, montar de fato a roda. Você viu vídeos assim, né? A roda girando com um cubo feito em plástico reforçado com carbono. Tá, garantiu, é esse o desenho? Não tem que mexer mais 1/10 para lá, mais nada? Não, é isso. Aí eu mando a peça para a usinagem. Sim. Quando a peça volta, eu nunca tive, graças a Deus, nenhum problema de putz, não encaixou. Então eu sei que quando ela volta da usinagem, ela já foi testada, instalada num processo de impressão, que nesse caso é o FDM, dos plásticos reforçados com carbono. E por que eu uso esse plástico? Eu consigo fazer a rosca, eu sei que a precisão dimensional no FDM não vai variar, que às vezes pode ocorrer na impressão de resina, pelo tempo de exposição, né? Então,
é bem o que você disse, a gente tem as duas opções e eu vou jogando com uma e com outra de acordo com a necessidade. Não tem uma melhor, o melhor é ter as duas à disposição. Quem sabe até uma terceira, se alguém estiver assistindo aí, quiser patrocinar a gente. O projeto da Honda, que agora acho que a gente pode mostrar, né, Júnior? Mostrar, talvez começar pelo perfil do Instagram dele. A gente vai botar na tela aí para vocês darem uma olhada o perfil do Renato. E quem estiver acompanhando e não segue ainda, segue lá, porque tem muito projeto com impressão 3D, né? E eu vou acompanhando aqui do lado. Pode mostrar uma das fotos da moto laranja, a segunda foto ali, né? Aquela moto, imagina que a gente está vendo ali, a moto tem uma pessoa, ela está rodando alta velocidade. Quantas peças impressas tem nessa moto que tu fez, Renato? Eu posso fazer um parêntese? Claro. Eu só consegui participar desse projeto por conta do salto de inovação e uso da tecnologia. Eu era o cara que fazia moto no quintal de casa e já existiam os dinossauros da customização, as empresas mais bem estabelecidas e antigas. Quando a Honda decidiu fazer um projeto de customização, e essa foi a primeira vez na história da Honda no mundo, que a Honda pegou um veículo 0 km da sua linha de montagem e permitiu a heresia de um customizador ir lá e cortar, estragar ou fazer diferente. Foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo. Legal que tenha sido aqui no Brasil, e para mim é um motivo de muito orgulho ter sido escolhido para participar desse projeto. E eu tenho comigo, ninguém fala isso, mas eu tenho a sensação de que eu consegui esse destaque e ser visto pela Honda e convidado por conta do salto de qualidade que o digital permitiu, o uso do plástico, o uso das impressoras. Não, né? E da impressora e do scanner também. Exato. Então, no projeto da Honda, a ideia era criar uma moto customizada em cima de uma versão original deles. Tem todo uma história. A Honda, a primeira vez que eles correram fora do Japão foi aqui no Brasil. Pouca gente sabe, mas a primeira vez que a Honda de fato viajou para participar de uma competição internacional, a primeira corrida foi aqui no Autódromo de Interlagos. Legal. Tempos dos primórdios lá, veio o engenheiro da Honda como mecânico, o piloto de testes seria o piloto de corrida, e eles vieram em 3 pessoas e trouxeram a primeira Honda que eles estavam produzindo para correr aqui em Interlagos. O desafio era concluir a prova, né? Não precisava ganhar. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com as motos tradicionais inglesas, do tipo BSA, Triumph, Norton, que tinham entre-eixos maior e tal, motos de corrida mesmo da época, e ainda assim a Honda conseguiu correr e concluir a prova, coisa que muitas das outras motos já estabelecidas não conseguiram. Por uma situação política, acho que não política, de dinheiro, essa moto que participou a primeira vez aqui no Brasil teve que ser vendida para que o mecânico e o engenheiro conseguissem pagar a viagem de volta para o Japão. Nossa. Cara, a gente está falando da Honda, a maior montadora do mundo. Quando foi isso? Que ano? Fez 70 anos o ano passado. Né? Então, no ano seguinte, eles voltaram aí já com um pouco mais de estrutura, mais gente, uma moto mais trabalhada, mais refinada, só que nunca mais encontraram aquela primeira moto da Honda que participou de uma corrida internacional. E o número dela era 136. Isso que a gente pode ver ali pelo perfil do Instagram dele, tem na frente da moto, tem algumas fotos e vídeos, né, com o número 136, e até dá para ver que é algo meio de uma maneira estilizado da maneira que meio deve na ser. mão ali, né? Então, qual que foi a minha ideia? Cara, eu acho que as coisas são cíclicas. Esse estilo de customização chamado de café racer, ele é inspirado nas motos dos anos 60, dos anos 70. E eu decidi construir esse projeto para a Honda, me inspirando na primeira moto. Tem muitas primeiras vezes aqui nessa história, né? Na primeira moto que a Honda lançou, de fato, para correr lá em Daytona, que é um autódromo famoso nos Estados Unidos, era uma moto para a linha do civil, CB é a faixa do cidadão, né? E aí um concessionário lá falou, não, eu acho que essa moto aqui é muito boa, a gente conhece essa moto, é a CB 750, provavelmente a galera mais antiga aí viu essa moto rodando, né? Provavelmente seu pai, seu avô, talvez tenha até tido uma dessa. E ele pegou essa moto, que era uma moto para ser vendida para o cidadão comum, trocou meia dúzia de peças, foi correr Daytona
e venceu novamente todo mundo, ganhou das tradicionais inglesas e todas mais. Quando eu decidi fazer essa moto, eu falei, cara, eu vou juntar a história da Honda vindo para o Brasil há 70 anos, participando de uma corrida aqui, vou juntar o design da CB750 dos anos 70, que foi a primeira Honda a ganhar uma corrida lá fora, legal e tal, e vou juntar a história do brasileiro com a Honda. Isso tudo aconteceu aqui em Interlagos. Quando eu falo de Honda, Brasil, Interlagos, o que me vem à cabeça é o Ayrton Senna, tem que respeitar o chefe. Claro. Eu coloquei isso tudo num caldeirão de ideias ali e criei uma versão que eu chamo de CB Interlagos. Ela é inspirada nas Café Races dos anos 70, ela tem toda essa alusão à história do Japão, dessa moto 136, que foi a primeira que veio para o Brasil, e conseguimos criar um veículo de exposição que anda na pista, tem os vídeos dela rodando, e o mais legal aí é, poxa, eu recebi a visita do vice-presidente mundial da Honda lá na minha oficina, o designer japonês que de fato criou a CB650, a Neo Café, e eles ficaram impressionados por eu não ter cortado nada da moto, que era um lugar comum na customização, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, era o lugar comum. Eu falei, não, dá, vamos dar as mãos à engenharia que para mim é primorosa, eu não tinha, na minha visão, não tinha nada melhor do que eu poderia fazer num chassi de uma Honda, né, no motor da Honda. Sim. Então eu usei essa tecnologia digital para criar um kit, criar uma moto customizada e eu não cortei nenhum fio, muito menos o chassi. Então na apresentação lá no evento em Interlagos, com toda a polpa e tal, a minha moto ela saiu com garantia de fábrica. Então olha só onde foi parar o uso de uma impressora. Tu não perdeu a tua garantia por adicionar peças impressas e por em não 3D. Cortar nada, porque esse é o ponto. A moto, eu não tirei o motor do lugar, eu não desmontei tudo. Ela saiu com, sabe aquele selinho da linha de montagem? Aquelas marcações de torque nos parafusos. Então eu consegui, através da tecnologia digital, criar um veículo novo, com uma identidade nova, muito bonito, e mantendo as características originais do veículo. Eu, na minha cabeça de cliente, se eu fosse comprar um veículo 0 km, lá de 60 mil reais, e fosse colocar para customização, eu não queria depreciar esse veículo cortando o chassi dele. Sim. Então isso só foi possível através dos métodos digitais. Então aquilo que era um negócio tradicional, que veio desde lá dos tempos medievais, fazendo armadura para os cavaleiros, né? Da roda inglesa, da solda, da forja, do calor, do fogo, aquilo foi mudando. E eu fui o cara aqui no Brasil e um dos primeiros no mundo a falar, cara, eu acho que dá para fazer tudo no digital agora. E a gente está falando não só da transformação para o digital, mas quando tu parte de uma funilaria artesanal, como tu está falando, para transformar isso numa peça impressa em plástico, a redução de peso que tu está adicionando na tua moto então, é incrível. É incrível, é exatamente isso. E a gente começa a ter exemplos do plástico substituindo o metal em algumas aplicações. Eu fiz peça para essa Honda que ela saiu com suporte no plástico reforçado com carbono. Ah, mas se você fizer na latinha, se fizer num processo de usinagem, fala, não precisa. Vai assim, vai ficar bonito, tem um aspecto bonito, meio grafite ali e tal. E funciona, está instalado na moto até hoje. Então, olha só, eu comecei a fazer moto para ocupar minha mente, era um hobby, disso daí virou um ano sabático, virou um negócio, eu saí do quintal de casa, montei uma empresa, essa empresa passou a ser vista e reconhecida por alguns concorrentes, os pares, até o ponto da maior empresa do mundo me chamar para fazer uma moto para eles. E aí, neste evento, eu fui o único a apresentar uma moto 100% customizada e 100% original, com a sua estrutura original, né? Então, é uma quebra de um paradigma que é muito louco, porque quando eu pensava em customização há 10 anos atrás, o que vinha à cabeça, mas eu preciso de um espaço, eu tenho que ter onde fazer o barulho, cortar, lixar, pôr um compressor. Poxa, calor, barulho e e eu morava num apartamento. E aí? Como é que você faz no apartamento? Vamos mostrando o vídeo da moto, o vídeo 1, onde tem as partes impressas, né, da moto. Legal. O que tu tem para falar ali daquela parte da moto? Quais são as peças? Então, assim, eu criei uma carenagem frontal inteira, eu criei um spoiler inferior que vai embaixo do escapamento ali. A Honda CB650, originalmente, ela foi uma aplicação que a fábrica fez em cima já desse estilo
que a gente já estava trabalhando, que é chamado de Café Racer. A Honda percebeu essa demanda no mercado e criou uma versão de fábrica, mas era uma moto naked, né? Com poucas peças supérfluas ali. E a minha ideia foi, agora que eu já tenho a condição tecnológica de criar uma ferramenta, de criar as carenagens, eu vou começar a tentar fazer as carenagens como da década de 70, que é o próximo passo da customização. O resgate do estilo das motos de corrida, né? Uma tecnologia do futuro para um design antigo. Vintage, porque aí tem isso, né? Você pega uma carenagem frontal antiga, ela tem aquela bolha de acrílico bem grande e tal. Essa que a gente fez, ela tem uma peça em acrílico, mas estilizada, pequenininha, bem menor. É um laranja que está ali no canto. Isso. Não, mas ali no vídeo a gente está vendo aí peça, é só a peça impressa. Então, isso. Tudo que está no primer aí, com exceção do tanque de combustível, tudo dá para foi feito colocar na impressão. A outra que tem o primer, né, segundo isso. Porque daí na segunda a gente já consegue ver que tem uma parte laranja, que já tem um acabamento diferente, né? Então tu imprimiu ali aquelas partes utilizando majoritariamente ABS, que é o plástico utilizado da indústria. E aí tu fez um acabamento também nela, né? Tem a magia ali. Então você vai pegar aquele frontal, aí eu dividi em lado direito, lado esquerdo, dividi em peça 1, 2, 3 e montei uma fila de impressão nas minhas máquinas, das queridinhas. Aquilo foi sendo impresso, a hora que ficou pronto, eu desenvolvi uma técnica de como juntar essas peças sem usar mais química, porque a química, se você passa uma cola ali, aquilo pode dar uma reação com a pintura lá na frente. Então tem um pulo do gato, que é como é que você junta essas peças sem aplicar uma araldite da vida, né? Sim. Desculpa, não deveria ter falado o nome da marca, mas nem qualquer cola epóxi, né? Depois a gente entendeu que, olha, isso aqui vai precisar de um processo, como é que é aquela sigla lá do plástico reforçado? É o Fiber Reinforced Plastic, isso, FRP. Plástico reforçado com fibra, Não fui eu que inventei isso, pô. A galera a indústria já usa isso, faz tonel gigante, né? Até na indústria aeroespacial. Eu adaptei este processo à minha necessidade, então montei ali as peças. Aí você tem a carenagem frontal, você tem o spoiler inferior que fecha aquela parte de baixo do escapamento, tem a rabeta que fica exatamente atrás do piloto, onde iria o banco do garupa. Ela tem o que a gente chama de cupinzinho ali, é uma parte que daria aerodinâmica para um piloto de corrida. Então não é um banco, é um acabamento aerodinâmico, né? A rabeta, a gente chama. E criei um outro suporte para pedaleira, imprimi as peças das rodas para transformar as rodas de liga leve, que tem um aspecto muito moderno, em rodas raiadas, que para mim remete muito às motos antigas dos anos 60, mas rodas raiadas com pneu moderno, o diâmetro original de fábrica e ABS. Então é uma moto que parece antiga, que sai de fábrica com ABS e mantém o ABS. Essas foram as peças impressas em FDM. E depois teve também impressão 3D com resina fotocurável, né? Exato. Impressoras LCD, que utiliza aquele processo de cura com a luz UV para formar aquela que vocês estão acostumados a ver nos filmes, às vezes no Netflix, aparece aqui. Tem um filme no Netflix, o Ovo Fabergé lá, aquela impressora, né? Ela é bonita, ela é impressa de ponta cabeça. Assim. Isso. Com essa tecnologia eu imprimi algumas travas de carenagem, imprimi o aro dianteiro do farol, que para mim dá um charme muito especial para essa construção, imprimi a lanterna e as setas traseiras, embutindo esses componentes no design da própria rabeta. Então você passa a mão na moto, ela parece uma moto de corrida, porque ela não tem aquelas setas penduradas para fora, assim. É tudo embutido no design, porque eu consigo fazer isso apenas recortando um arquivo que já está lá no CAD. E aí a gente usou a resina fotossensível, transparente, você consegue imprimir ela, aplica uma mão de verniz, já vou dar um pulo do gato para quem está assistindo, usem verniz automotivo, PU, porque você vai garantir que aquela peça translúcida não fique opaca, ela vai dar uma qualidade que é mais próxima a um vidro, a um acrílico, né? E depois outras coisinhas também na resina, tipo chaveiro, a moto saiu com chaveirinho com o logotipo da Fratesc, né? Tem várias pecinhas de acabamento final, a tampa para parafuso do quadrelástico, que é a balança, que se fosse fazer no filamento, ou eu teria as marcas de impressão, ou eu teria que ter o trabalho fazer um de pós-processamento lixar e o primer e tudo mais, né? E aí surgiu
eu acho que a gente pode entrar, né? Eu disse que terceiro. É uma conversa de muitas primeiras vezes. Uhum. Pô, quem é gearhead, quem gosta dessa coisa do carro, da moto, acompanha de tudo, a gente fica vendo aquelas coisas. Eu lembro que no primeiro filme do Tony Stark, ele tava lá naquela oficina dele, aí tinha o braço robótico, falava, cara, que loucura, né? Eu sei que são filmes, mas imagina se fosse verdade, como seria legal. E num dado momento, no meio do projeto, eu me vi com aquilo ali, assim, eu só não tenho o braço robótico ainda. Falei, pô, eu posso imprimir na resina, eu posso imprimir no filamento. Aí eu vi uma aplicação da Porsche num banco de um Porsche de corrida, GT2 ou GT3, que o banco era vazado. Imagina um banco recaro, que ele é vazado justamente para o piloto conseguir não cozinhar dentro do uniforme ali, dentro do macacão, né? E era feito com impressão a laser. Ou seja, a técnica de sinterização seletiva a laser, né? Eu tô falando isso aqui porque eu aprendi com esse cara, tá, galera? Cara, esse foi um ponto que acho que a gente casou ali dentro desse projeto, né? Que foi, pô, o Renatão já estava dominando a impressora com filamento, já estava com a impressora de resina. E aí, quando ele veio com essa ideia, na hora veio, cara, isso aí é impressão 3D SLS, tem material para isso e tem tecnologia. Então, talvez esse projeto dele ele é disruptivo não só pelo uso da impressão 3D, mas de uma tecnologia que até hoje em dia no Brasil ela ainda está crescendo e tu já tem no teu produto final, que a gente pode mostrar ali no Insta, Júnior, a sexta foto ali que aparece aquele banco, aquele encosto dele ali. Quem está acompanhando aí, vendo junto, depois dá para dar um zoom. A mesma correlação. Então, as carenagens eram feitas na roda inglesa, martelando metal e dando a forma que se espera, e isso vem desde os tempos medievais. O banco é quase a mesma coisa. Quando a gente pensa num banco de moto, ele foi inspirado na sela de um cavalo, e a sela do cavalo é o que é desde os tempos medievais. É um tipo de acolchoado, uma espuma e um couro por cima. Estamparia artesanal, né? Você tem lá o tapeceiro fazendo aquele trampo e tal. Eu falei, poxa, a gente está fazendo tanta coisa legal aqui, tanta tapeçaria, tanta inovação, e eu tava com essa história do Porsche na cabeça, daquele vão, achei muito bonito o design treliçado, que tem a ver, inclusive, com a inteligência artificial, utilizando os métodos da manufatura aditiva para criar formas leves e rígidas, e, né? Falei, cara, isso aqui seria a cerejinha do negócio ali, e te convidei e falei, cara, será que a gente consegue imprimir isso daqui treliçado macio? A gente sabe que existem resinas fotossensíveis que você consegue imprimir com um material macio. Material flexível, exato, que tem uma boa capacidade de amortecimento. Isso. E que não, mais do que isso, né, ela não só amorteça e fique travada, que ela te empurre de volta. Ela não vai deformar permanentemente. Exatamente. Então, assim, a gente poderia ter tentado fazer com a impressão lá na impressorinha de resina, né? Só que, poxa, estávamos ali, eu estava conversando com o cara que mais conhece de material e máquina do Brasil. Brunão, me ajuda. Quem que poderia fazer isso aqui? Então, um abraço pro Ledson, né? Ledson e o Sandro da 3D Edge, que foi a empresa que presta serviços em SLS, prestam serviços para o setor automotivo, para um monte de gente. Para as grandes montadoras. Para as grandes montadoras, e entraram junto nesse projeto, porque qual que foi a jogada aí agora? A gente teve um design que só era possível na impressão 3D com pó. Porque a gente não precisaria de estruturas de suporte. Então combinou o design que só era possível no SLS com um material que é conhecido da indústria, o TPU, e com isso a gente consegue, treliçando, fazendo os vazios ali, brincar com a dureza, mais duro, mais flexível, mais resistente, mais macio. Pô, e a gente tirou aquela peça. Tem um vídeo, acho que tem um vídeo dela. Né? Isso. Ficou nível industrial, o negócio ficou. Imagina eu que montava moto no quintal de casa, recebendo uma peça que foi feita com a mesma tecnologia que uma montadora de carro que produz milhões de carros todo ano. Tá aparecendo até agora para o pessoal que está acompanhando, justamente tu mostrando essa peça treliçada já com o acabamento dela, né? Já estava preta. Como a gente pode ver que essa estrutura de treliças é diferente. E o legal é, nessa tecnologia, se eu quisesse fazer as treliças
menores, com menor espessura, eu teria ainda mais amortecimento. Sim. Mas ela precisava ter o quê? Uma boa absorção do impacto, do encosto, ser minimamente confortável, mas que também não é um sofá, né? Ela não... Uma moto de corrida, a ideia não é ser confortável, isso, é ser exato, rápida, né? Exato. Então, poxa, foi muito legal, porque, gente, a gente está falando aqui da Honda, a maior indústria de moto do mundo, e não é só moto, eles produzem carro, eles produzem avião. Os engenheiros, quando viram essa aplicação lá, eles ficaram, eu não vou dizer chocados, mas ficaram muito contentes, falando, nossa, que diferente, né? Que coisa nova. E aí a gente usou o padrão de treliça que cria pequenos losangos, porque ele remete ao padrão de costura da tapeçaria artesanal que tinha os losangos lá também. Isso também veio desde a época lá medieval. Então olha só essa correlação que a gente faz, um design antigo, referências antigas, só que métodos, materiais e máquinas modernas. Perfeito. E consegue entregar um produto que deixa espantado até quem já é do mercado mesmo. O cara vai lá e desenha a moto inteira, ele olha aquilo e fala, nossa, desculpa, eu espero que eles não estejam assistindo. Deu para ver no olho do Japa que ele falou, eu vou pôr isso no próximo projeto. A galera gostou demais. Foi um marco, assim. E o interessante é ver que não foi utilizada a impressão 3D porque ela é uma tecnologia que está em voga agora, que está em alta. Não foi só para falar que usou. Não é, exatamente, não é, este meu produto é impressão 3D. Não, ela foi fundamental para conseguir o contrário. Se não fosse no 3D, a moto não teria aquele design. Exato. Tanto da parte do estofado. Então, só pontuando para o pessoal, a gente teve 3 tecnologias de impressão 3D com polímeros ali, né? A gente tem as partes externas ali, de carenagens em FDM ABS. FDM ABS, que tu consegue dar um bom acabamento. Isso. E perfeito isso, porque lixar ABS, eu nunca fiz escultura em pedra-sabão, mas a sensação que eu tenho é essa. É gostoso, é prazeroso. Bom. Você passa a lixa, você vê o ABS saindo. Fora que é o diferente ABS... de lixar massa, sabe? Faz a sujeira do caramba. Fora que o ABS, ainda que com vapor de acetona, a gente já consegue suavizar essas linhas. Então teve FDM com ABS, teve a resina translúcida para as partes que estão ali em lanterna, seta, o farol. Teve a resina preta, eu usei uma resina de alta dureza para algumas peças que eu ia fazer suportes. Teve FDM com plástico reforçado com carbono para alguns suportes de seta. E na prototipagem também? Na prototipagem, inclusive para garantir a precisão dimensional do meu desenho. Então, estava querendo checar se a impressora estava imprimindo certo. Eu queria checar se o projeto que eu fiz não ia bater na trave. Porque uma vez que você manda usinar uma peça num torno ras de 5 eixos com um bloco de alumínio aeronáutico, cara, você pôs uma grana ali. Se você errar, você vai inviabilizar o projeto. Então, chegando na tecnologia laser do pó para fazer o banco. E por um pouquinho só a gente não imprimiu metal ainda, hein? Exatamente, por um detalhe. Na próxima isso aí já vai ser... Vai rolar. Mas é legal porque fica claro, vendo a conversa, que a gente pegou todos os as 3 principais tecnologias que a gente tem de impressão 3D com polímeros, fez uso delas onde elas eram necessárias, onde elas eram fundamentais, fez uma boa seleção de materiais e aí aplicou a tecnologia do momento da prototipagem na produção de algumas ferramentas de montagem até a peça final. Que tecnologia que a gente consegue utilizar em tantas etapas assim? Eu ainda desconheço, então... Métodos medievais era o martelo. O martelo, talvez. Martelo, você martelava qualquer coisa. Hoje você tem um software CAD e você entende que você pode imprimir as coisas. Cara, se você consegue enxergar a demanda, você consegue imaginar a solução. Exato. E o digital te permite ir do começo ao fim, sem depender de muita gente de fora, de uma mega estrutura. Vamos lá, até bem pouco tempo atrás, quem tinha isso era o departamento de design lá na Audi, na Alemanha. Poxa, hoje a gente consegue digitalizar uma peça, jogar isso num CAD, criar o design que se quer, aí entender qual que é o melhor processo fabril, né? Para qual dos CAM que vai. É o da impressora, é o do corte a laser no metal, é o do corte a laser em acrílico. Então, para mim, cara, o uso da tecnologia 3D foi um divisor e me colocou numa projeção mundial que, fazendo do método artesanal, talvez eu nunca viesse a ter.
Que fantástico, É cara. legal demais. Gente, ó, eu gosto de jogar videogame, né? Uhum. Quando eu tô desenhando, eu viro madrugada desenhando, porque é prazeroso, porque eu sei que a hora que eu chegar no final daquele projeto, vai virar um negócio real, porque eu sei que as impressoras garantem o desenho. Sim. Né? Então, é muito gratificante você conseguir enxergar um negócio e ter a sensação de que vai dar certo, porque você testou a tecnologia e de que ela garante, ela entrega mesmo. Não é mais como foi lá em 2019, que era ainda um teste. Não, cara, eu consigo garantir e vender para uma fábrica do tamanho da Honda e falar, não, vamos fazer que vai ficar legal. Então, para mim, é assim, um caso que eu gosto de compartilhar com meus amigos brasileiros. A gente é muito criativo por natureza e necessidade, e a hora que eu começo a enxergar que essa tecnologia permite você colocar a tua ideia num produto e vender no Mercado Livre, cara, isso é libertador, isso gera dignidade para muitos e muitas famílias que estão enxergando aí uma dificuldade ou não está no mercado mais de trabalho tradicional, no CLT, fala, pô, eu tenho uma ideia aqui, eu vou fazer... toda semana, e na verdade quase todo dia, alguém manda uma mensagem do tipo, pô, será que eu consigo fazer uma pecinha assim com a impressora tal? Aí muitas vezes eu acabo orientando, olha, talvez não seja essa impressora, talvez aquela, talvez este polímero e não o outro. E é muito bacana ver a galera dando certo, vendendo, conseguindo, né, avançar. Então, aquela historinha de, mas é porque lá fora eles têm a máquina, lá fora é mais fácil, porque tem dinheiro, porque tem a tecnologia. Cara, hoje a gente tem os recursos aqui no Brasil. E eu vou dar um passinho atrás aqui sobre o SLS. Quando eu entendi que eu ia usar o mesmo processo que a Stellantis usa lá na França, eu falei, pô, cara, não dá para ser melhor que isso. E tem, isso está no Brasil. Dá para imprimir uma peça de titânio no Brasil. E super perto de ti, né? Pois é, cara. Né? Então, a entrega ali do pessoal foi rapidinho. Assim, eles foram uns queridos, né? Inclusive, muito obrigado. Aquilo ali foi um diferencial, a galera se apaixonou pelo resultado final. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir a ideia de que é difícil. E hoje eu ajudo, inclusive, no contrário. Eu estou dando o meu testemunho que isso foi validado, isso funciona. Não é mais um teste, você não vai colocar o teu tempo e o teu dinheiro para ver se dá certo. Dá certo, galera. Podem arriscar. Cara, sem palavras, excelente todo o bate-papo aqui hoje. Conhecer um pouco mais da Fratesc Garage e dessa tua história, que com certeza está sendo um sucesso e um exemplo para quem está querendo utilizar a impressão 3D nos produtos, no seu projeto. Não porque a impressão 3D é legal, mas sim porque ela é funcional e entrega a performance necessária. É porque ela é a inspirador. melhor escolha. Naquele não é só para momento, falar que eu tenho exato. produtos ou tecnologia. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Galera, eu não sei com relação ao horário, tá? Eu vou falar aqui até alguém me pedir para eu parar. A gente vai imprimir uma peça lá. Eu já fiz isso várias vezes. Aí eu preciso que essa peça seja em uma liga de alumínio. Eu posso mandar usinar. Não, mas espera aí, eu queria que isso aqui fosse barato. E não é uma peça que vai exigir um acabamento primoroso, porque ela é um suporte do coletor. Então vamos falar aqui, é onde vai colocar lá o filtro de ar ou o carburador, a TBI. Você pega aquele arquivo impresso em ABS, manda para uma fundição de areia virgem, o cara te devolve uma peça em alumínio por R$5. Tu usou toda a tecnologia do Eu usei digital. o novo para chegar no antigo, que é a fundição, né? Então, o uso da tecnologia permite conectar e muitas vezes fechar o ciclo e começar de novo, né? Então, mesmo dentro da tapeçaria, não, eu ainda quero fazer um banco de couro, mas hoje eu consigo usar uma máquina laser para cortar um padrão geométrico no couro e dar um elemento de design vazado, diferente, bonito. Então, como eu disse, assim, podem usar, você não vai precisar de uma oficina, dependendo da tua aplicação, você consegue um canto ali no teu apartamento, às vezes na área de serviço, você monta a impressora, vai tirar a peça e vai conseguir excelentes resultados. Eu acho que a tecnologia barateou muito, as máquinas melhoraram. Pô, na minha primeira máquina, cara, eu colocava o iPhone assim, tinha um iPhone velho, eu pendurava ele num suporte de carro, deixava ele em cima da máquina, ia para casa, ligava para o iPhone para ver se a máquina estava imprimindo. E aí, se desse algum erro, tipo, a carenagem é uma peça fina, comprida, ela não tem, às vezes, um X e um Y, é só um Z. E aí, porventura, a peça tombou na impressora. Nas máquinas antigas, você ia ficar lá imprimindo macarrão, né?
Com as máquinas novas, elas conseguem checar através do LiDAR se o que está sendo impresso corresponde ao arquivo, e aí ela mesmo entra em pausa, ou você regula um pouco mais de temperatura, um pouco menos de temperatura. Então, boa parte daquele aprendizado que existia por conta de, mas tem que saber nivelar a mesa, tem alguns macetinhos, boa parte disso já acabou, cara. Está muito mais relacionado a escolher o material correto, espetar na impressora e produzir. Né? Então, falando de outras aplicações, eu gosto das duas rodas, é que eu falei, eu gosto de andar de moto, já customizei carro também, e agora dei uma volta enorme e eu começo a ter uma demanda elevada por peças automotivas, peças que não existem mais. Então, ontem eu desenhei uma lanterna traseira de um Fusca, das primeiras versões, 50 e qualquer coisa. Tem uma latinha daquela em São Paulo, não sei quantas no Brasil. Pô, eu digitalizei um lado, espelhei ela e a gente já está imprimindo em termorrígido. Então, assim, peças que a galera às vezes tinha que trazer e aí por conta de imposto ou frete acaba ficando meio proibitivo, você consegue produzir no Brasil. Então, começa a ter muita aplicação porque as empresas e os profissionais entenderam que não é mais um teste, é uma realidade. Perfeito, cara. Renatão, muito obrigado por compartilhar a tua história aqui. Acho que não só para o público que acompanha a manufatura aditiva, mas para o público da indústria plástica em geral, é importante sentir que segmentos tão diferentes e que são tão tradicionais estão conseguindo colocar a impressão 3D para funcionar a seu favor, e isso com certeza vai gerar uma inspiração para muita gente aqui. Isso é legal. Seguindo, isso é legal, mas seguindo um pouquinho para o fim do episódio, eu vou te pedir, deixa a tua mensagem para o pessoal, deixa a tua ideia, o que a tua vivência com a impressão 3D de fato trouxe, que tu acha que quem está começando agora, independente do mercado, se é o cara que está customizando moto ou se é um cara que está numa indústria plástica, está começando a ter o contato com a impressora 3D porque vê nela o seu diferencial. O que tu deixa para essa galera aí? Olha, mudou a minha vida. Eu trabalhava numa empresa multinacional, um nível de estresse elevado, eu decidi fazer uma coisa diferente, que era a customização, e eu já estava preparado emocionalmente para ganhar pouco, porque era artesanal, porque levava muito tempo e tinha que fazer um a um. Com o processo digital, com a entrada das impressoras nos mais diversos moldes, o scanner, e conseguir levar isso para centros de usinagem, eu volto a ter um faturamento legal, que me garante uma qualidade de vida, dignidade, conforto. E do ponto de vista de realização, se não fosse por essa tecnologia, eu não teria conseguido criar as coisas que eu criei. O teu diferencial competitivo, ele está baseado nisso. Está baseado no digital. Então, olha só, está tendo a eleição das motos mais bonitas de 2024 a nível mundial. Então, selecionaram 20 motos no mundo. 2 fui eu que fiz. Eu já deixei meu like lá no vídeo. No mundo. Então, assim, eu consegui isso através do uso da tecnologia. Então, você, gearhead, que gosta disso e que acha que mecânico não ganha dinheiro, se você tem aquela visão ainda de que eu vou chegar lá na oficina, vai ter um cara mostrando o cofrinho, trabalhando de Havaiana. Não tem nada a ver, cara. Hoje Só se a tua impressora estiver muito baixa. Exato. Hoje eu trabalho numa mesa com um Mac, não é tão legal quanto eu gostaria, mas eu trabalho limpo, digital, e ainda dentro do que é minha paixão, do carro, da moto, né, dessa história da velocidade, do movimento. Então, o advento da tecnologia está trazendo, inclusive, uma geração nova para essas profissões que estavam ficando cada vez mais raras, por um novo jeito de fazer. E aí esse novo jeito de fazer vai te garantir tudo que a gente falou, visibilidade, padronização, escala, rentabilidade, que é um negócio muito importante, criar e colocar no mercado ideias novas, que antes você precisaria de indústrias para usinar um molde, para injetar, né? Cara, hoje você consegue criar ali com a sua impressora uma solução que, em alguns casos, vai ser mais viável do que o método antigo. E vai ter o valor agregado de ser personalizada para aquele cliente. É algo que isso coloca o valor do produto lá em cima, né? É maravilhoso. Então, eu estou muito feliz com o ponto em que já está hoje.
pensando em futuro, eu acho que as máquinas vão crescer cada vez mais, então você que pensa numa aplicação grande, não entre em pânico, a gente faz em pedaços, mas isso está evoluindo muito rápido. Uhum. O tipo do material, né, a variedade de polímeros mudou muito. Antes você tinha ou ABS, ou PLA e eventualmente um PETG. Cara, você consegue imprimir um material hoje que fica melhor que o alumínio. Né? A gente tem vários casos nas bikes onde o peso é um negócio muito relevante e que a peça impressa não é só relevante porque tem um design bonito, é porque ela é mais leve do que o equivalente que seria feito em alumínio. Nosso amigo Léo Guadanucci. Um abraço, queridão. Mestre das bikes. Então, eu acho que se você está em dúvida, se você gosta disso, se ficou com aquela pontinha de curiosidade, vai para cima mesmo, coloque tempo nisso, estude, pesquise. O Bruno tem um canal fantástico que ajuda a divulgar e compartilhar o conhecimento com muita gente. Eu faço o que posso do meu lado lá, muito disso eu não posto, mas as mensagens diretas, muitas vezes eu ligo para as pessoas e passo 1 hora no telefone explicando como é que você conecta uma tecnologia na outra, e isso é a verdade. As coisas vão se conectando uma na outra, a hora que você vê, você tem um todo ali que, poxa, não imaginava há pouco tempo atrás. Muito legal, cara. Bom, Renatão, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, teu contato aí, fala para a galera que está nos acompanhando, como é que eles conseguem acompanhar o teu trabalho aí? Eu estou no Instagram, fratesc.garage. No YouTube eu subo alguns vídeos, que também é o Fratesc Garage, com menos frequência, porque no YouTube eu faço quase que para minha memória. Eu coloco vários trechos dos vídeos que eu vou fazendo durante a montagem e deixo lá. No Instagram isso é mais dinâmico, eu coloco técnicas, eu divido algumas experiências. É um relacionamento mais pessoal, assim, né? E diário mesmo, né? Sim. Ali a gente conta da dor, conta da peça que não saiu do jeito que queria, aí vem outro e fala, não, se você imprimir ela de ponta cabeça vai dar certo. É um espaço de muita troca. Então, fratesc.garage, lá tem também o meu telefone, fiquem super à vontade para me procurar. E quero agradecer mais uma vez o Bruno. Bruno, sem a sua ajuda, o projeto da Honda teria sido diferente. E a gente chegou no nível que chegou por conta da qualidade, da técnica, do conhecimento de engenharia. Não é só maker, mas a gente deu um passo e rompeu essa etapa. Eu acho que isso é possível para qualquer um que está nos assistindo. Hoje dá para fazer. E no Brasil, viu, galera? Falando em português, com a ajuda de brasileiros. Exatamente. Cara, muito obrigado, Renatão, pela presença. Foi muito rico. Acho que quem acompanhou aqui vai sair com um conhecimento até mais com uma vontade a mais de aplicar isso. E é isso, pessoal. Para quem está nos acompanhando, o 3D Talk está chegando ao fim. Foi um prazer receber o Renato. E quem quiser acompanhando este episódio e tantos outros do 3D Talk estão no YouTube da Talk Plus. Vão ter trechos também no nosso Instagram. Fica à vontade para nos acionar. Renatão, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.